nas montanhas de Minas, entre essas serras guardado, brilha o berço do herói, na fazenda do Pombal. Seus 4 nomes imortais: Joaquim José da Silva Xavier. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Josiane Nunes e hoje nós estamos aqui no História em Diagnóstico para apresentar o meu amigo Augusto e o seu trabalho, seu livro, a sua publicação. Eu estou muito feliz com por você, Augusto, ter topado essa abordagem, né, para a gente. É um super evento, nós estamos lançando o seu livro e eu sei o quanto que isso, para nós, do História em Diagnóstico, é uma grande conquista. Então, muito obrigada pela confiança, obrigada por você ter topado participar disso com a gente. Boa noite a todos os nossos amigos, alunos, né? Ao Eng em peso assistindo a sua apresentação, ao seu orientador por ter contribuído também para esse processo que está acontecendo aqui hoje, o André Figueiredo Rodrigues, e ao FSJ, a nossa faculdade de origem, e a todos os nossos amigos de lá, que eu tenho certeza que estão aqui. Boa noite aos nossos bolsistas, muita gente para dar boa noite, né? Boa noite aos nossos bolsistas, a Tamires e o Luiz, muito obrigada, nossos anjos da guarda, fizeram o nosso template de divulgação, a nossa certificação, me ajudaram a mexer aqui no StreamYard e jogar e projetar no YouTube, então muito obrigada. Augusto, seja bem-vindo. Espero que esse lançamento ele seja e tenha para você a grandiosidade que ele está tendo para a gente, todos os professores do curso de História da UENG, e para mim, como sua amiga, admiradora, então, como pesquisador, professor. Então, muito obrigada pela confiança mesmo e por estar aqui hoje. Bem, primeiramente, boa noite aos alunos da UENG. Muito boa noite, Josi, né, colega de UFSJ, amiga daqueles tempos de São João del Rei. O prazer é mútuo de estar aqui com você, com os demais professores da UENG e os alunos de vocês. Para mim, é uma honra, uma satisfação, né, poder lançar o meu livro de maneira virtual, embora nem tenha havido lançamento de maneira presencial por conta da pandemia. Então, é uma grande honra lançá-lo, apresentá-lo ao público pela primeira vez aqui, no canal História e Diagnóstico. Tenho certeza que ele será bem recebido. Espero que ele possa ser bem visto, possa contribuir para quem algum dia possa vir a lê-lo. E, novamente, agradeço a Josi o espaço aqui no canal. Gente, olha só. Obrigada, Augusto. Para que vocês entendam essa dinâmica de hoje, né? Não é muito comum a gente fazer lançamento de livro virtualmente. Acho que todos vocês que estão assistindo essa live de hoje têm um pouco essa noção, né? Por isso que eu estou frisando muito que a gente está muito feliz, Augusto, em você ter topado fazer esse lançamento. Eu li o livro, tá, pessoal? E o livro é sensacional, então eu indico para todos. O Augusto doou uma obra para a gente, né? Eu vou disponibilizar ela na biblioteca da UENG, mas a gente também depois vai disponibilizar o contato do Augusto para quem tiver interesse na obra. E a nossa live de hoje, ela é uma live que o Augusto vai deixar algumas brechinhas para vocês procurarem, né, as respostas no livro. Então, né, é para vocês ficarem literalmente com um gostinho de quero mais. A gente vai dividir a live em 4 blocos, tá? E o Augusto vai abordar alguns temas específicos dentro desses blocos. O título do livro, né, como vocês viram na publicação, Imprensa e Política, os usos simbólicos da Conjuração Mineira em São João del Rei e Ouro Preto. O Augusto, ele se graduou na Federal de São João del Rei,
fez mestrado, do qual é resultado do livro na Unesp, em São Paulo, e agora é doutorando pela mesma universidade. E muito obrigada, Augusto, mais uma vez, meu amigo, meu companheiro de luta, de crenças da profissão, inclusive. E nós vamos começar hoje com o nosso primeiro tópico, né, da discussão. Eu queria, Augusto, que você falasse um pouquinho sobre as discussões que giram em torno do conceito, né? Quando a gente vai dar aula, a gente costuma muito usar Inconfidência, acho que depois você vai falar mais disso nos livros didáticos, né? Mas por que o termo Inconfidência e conjurado, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Bem, sim. Essa diferença de conceito perpassou até a escolha do subtítulo do livro, porque o termo Inconfidência está mais atrelado de um ponto de vista da metrópole portuguesa, né, na época quando o Brasil era colônia, e então os movimentos, no caso, que ocorriam na colônia e que resvalavam na questão de contestação da autoridade metropolitana ou alguma contestação de algum tipo similar, eram tidos como um movimento de traição, de rebeldia. E, portanto, como eles estavam indo contra a coroa, eles eram tratados como uma inconfidência, algo que estava fugindo ali a lealdade, ao ser confidente com o monarca, com as instituições da coroa portuguesa. No caso, o termo conjuração está mais alinhado de uma perspectiva dos rebeldes, dos, entre aspas, revolucionários, e que buscavam escapar ao jugo metropolitano. Desculpa, passou um carro de som aqui. E o conjurado está mais atrelado a um ponto de vista, então, daquele que não necessariamente ele se vê como traidor do monarca. Ele está buscando uma saída daquela situação, que seria, no caso da Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, uma opressão da coroa, um jugo pesado sobre a capitania de Minas Gerais, e a conjuração eu percebo como um tema, um conceito menos pesado, mais próprio aqui da realidade americana. Então, até por isso, ao colocar no subtítulo do meu livro, eu optei por conjuração ao invés de Inconfidência, por se adequar mais ao contexto americano do que um contexto de repressão europeia. Augusto, obrigada. A gente já conversou sobre isso, né? Como é que é interessante, embora a conjuração mineira ela seja mineira, ela tenha uma referência tão grande para a gente, ela aconteça, né, no eixo aí São João del Rei, Ouro Preto. As obras sobre isso, elas ainda, em relação a São João e Ouro Preto, são poucas, né? Interessante isso, né? Sobre essa abordagem historiográfica, que ela é importante, tem o seu divisor de águas, né? Eu queria que você falasse rapidinho sobre isso, porque a sua obra ela abre um leque específico no principal lugar de ocorrência da movimentação dos conjurados, né? Ouro Preto e São João. E a abordagem historiográfica, que era uma abordagem fundamental até o momento em que você aparece, né, com a sua publicação e com, né, toda a referência que seu livro vai se tornar, e eu tenho certeza absoluta, essa historiografia ela fez o seu espaço, ela se consolida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente entrar, de fato, na sua obra, sobre essa historiografia, sobre esses marcos da historiografia dos conjurados. Sim, claro. Bom, como você disse, São João del Rei, Ouro Preto, eram, na época, uma das principais vilas da capitania de Minas Gerais, e teve, por conta da fixação
dos portugueses, dos bandeirantes, ali nessas vilas, e a exploração aurífera que veio dessa fixação nesses locais propiciou uma série de relações que levaram, no correr da colonização de Minas Gerais, a possibilitar que, com a presença maciça da coroa, por meio de autoridades que vinham regular a exploração aurífera, que aconteciam em vilas como São João del Rei, São José del Rei, que é atualmente Tiradentes, Diamantina, que era a Vila do Príncipe, enfim, as primeiras vilas que foram fundadas em Minas Gerais, tudo isso deu um ensejo para que as relações entre as pessoas, os brancos, e também a inserção da mão de obra escrava africana, uma série de relações em que a coroa, ao voltar seus olhos para a capitania de Minas Gerais, o fez de maneira a fechar a capitania e a colocar sobre ela um jugo, uma vigilância muito forte, muito pesada, porque, afinal de contas, o ouro que Portugal buscava desde o início da colonização, desde o século XVI, finalmente ali, no fim de 1600 e tanto, esse ouro foi descoberto e a coroa fez um aparato de um fechamento muito intenso sobre Minas. Isso fez com que as relações entre as pessoas, a relação entre governantes e governados, fosse uma situação de muita vigilância e pouco espaço de liberdade. Então, a questão das taxações era muito insidiosa aqui na capitania e levava a uma série de insatisfações, que levava a contrabandos, a expedientes que levavam as pessoas a tentar burlar a fiscalização o máximo possível. Há alguns estudos clássicos sobre a Conjuração Mineira, a Confidência Mineira, enfim, sobre o movimento de 1788, 1789, e que eu considero, ali quando eu fiz as leituras, as pesquisas da minha dissertação, e que levaram a este livro, duas principais. A primeira delas é do britânico Kenneth Maxwell, intitulado A Devassa de Devassa, a Confidência Mineira, Brasil e Portugal, 1750 a 1808. É um estudo muito abrangente, é um estudo muito rico documentalmente, em que o Maxwell explora as suas fontes de uma maneira sublime. É uma obra referência para qualquer um queira estudar a conjuração, seja de modo mais aprofundado ou mesmo superficial. É uma obra referência que não pode faltar. Ele abrange muito os aspectos políticos e econômicos da conjuração. E ele foca muito nos documentos, em vários documentos, mas um dos que ele mais foca são os autos da alçada, que foi a sentença que levou à condenação dos Inconfidentes. Um outro livro que veio um pouco depois do livro do Maxwell, um livro de alguém aqui de Minas Gerais, que é o historiador da UFMG, João Pinto Furtado, que é o Manto de Penélope, História, Mito e Memória da Inconfidência Mineira de 1788-89. É um livro também muitíssimo interessante, essencial para quem vai se debruçar nos estudos da Inconfidência Mineira propriamente dita, e esse livro ele vai um pouco além do Maxwell,
porque ele vai até debater a situação que chega até nós, até os dias atuais, que é se a Inconfidência visava a uma independência do Brasil, se seria um movimento separatista ou se era só uma rebelião típica ali dos 700 brasileiro, enfim, só uma insatisfação com a tributação da coroa. Então, ele vai explorar esses três principais matizes e vai fazendo um desdobramento e mostrando qual a perspectiva que ele acha, de acordo com as fontes, que é a mais cabível ao movimento de 1788, 1789. Então, são as duas obras que eu, na escrita da dissertação, como bibliografia referência da Inconfidência, utilizei e que eu indico para quem for explorar o tema. Como a Josi mencionou, e eu aproveito para saudar o meu orientador, André Figueiredo Rodrigues, que certamente está nos assistindo, ele também é um estudioso da Inconfidência Mineira, e ele tem uma série de artigos, de estudos, a própria tese dele é concernente à Inconfidência Mineira, e também com escritos muito interessantes que vão nessa linha de um melhor entendimento aqui para nós hoje desse movimento que, para nós mineiros em especial, é algo presente no cotidiano por meio de nome de ruas, de cidades, de estátuas que a gente vê e que está presente na nossa história desde que a gente entra na escola. Bom, ainda focando nessa historiografia, quero só comentar que, ainda que esses dois estudos bem clássicos, do Maxwell e do João Pinto Furtado, eles sejam estudos aqui do final do século XX, a Inconfidência Mineira, ela vem sendo estudada, falada, escrita desde pouco depois que ela teve fim, em 1792, com a condenação dos envolvidos. Então, desde aquele momento, logo ali após a condenação, em 1792, dois escritos contemporâneos, que um é um escrito anônimo, o nome é longo, mas eu falo o início. É o Memória do êxito que teve a Conjuração de Minas, de 1792, e a obra do frei Raimundo Penaforte, que foi o frei que fazia a confissão de alguns dos conjurados, inclusive a confissão do Tiradentes. Ele escreveu um texto na época, Últimos Momentos dos Inconfidentes, de 1789. E a partir dali, vários escritores, vários autores vão seguir e vão abordar a temática da Inconfidência Mineira. Bom, Josi, eu acho que esse primeiro bloco é mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Oi, Augusto. Para quem entrou na live agora, pessoal, sejam bem-vindos aí. Boa noite a todos novamente, né? Tem uma galera me mandando aqui no WhatsApp. Josi, manda boa noite. Estou mandando, boa noite. Bem, o que eu acho na obra do Augusto, ela é extremamente instigante e eu acredito que, né, se tem uma coisa que eu amei no livro, eu vou dar um spoiler, né? Na verdade, é a forma como você trabalha os próprios Inconfidentes, né? Então, o próprio Tiradentes, né, José da Silva Xavier, Joaquim da Silva Xavier, né, entre outros Inconfidentes, o Alvarenga Peixoto, que tem uma relação muito próxima com Campanha, por causa da Bárbara Eleodora, enfim, entre outros, né, os próprios poetas, Cláudio Manuel da Costa, os padres, enfim, a linguagem que você adota no seu livro, ela é uma linguagem que eu acho que a história ganha muito.
tanto no aspecto mesmo da produção historiográfica, do trabalho com as fontes, do cuidado com esses personagens que aparecem na história política e na construção dos imaginários, né? Mas também na forma como você chega no público. Então, eu acho que a linguagem do seu trabalho, ela é um diferencial. Eu mergulhei no livro e, como eu te disse, né, e eu fui. Quando eu vi, eu já estava quase nas últimas páginas. Eu queria que, pensando nesse aspecto dessa construção dos conjurados no imaginário, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a gente dar início aí nesse nosso segundo bloco, como a gente tinha proposto para os nossos espectadores, né? Porque a gente já falou sobre isso. Embora a Inconfidência, a conjura, né? Vamos falar aí numa linguagem mais apropriada para ensino de história. Embora a conjura, ela tenha a conjuração, ela tenha sido um movimento que é de conhecimento de Minas Gerais e dos mineiros, né? A sua obra e eu cheguei a ler algumas coisas do seu orientador, né, do professor Dr. André Figueiredo Rodrigues, da Unesp. Elas trazem uma linguagem interessante para a leitura, tanto para o público da história, quanto para quem não é da história, né, para quem é apaixonado por história, ou mesmo para o público no geral, mas ela também traz um cuidado, principalmente o seu trabalho, do livro, que transita entre a monarquia e a república. Isso é fantástico, né? E de uma leitura simples, né? Trabalhar um período que é uma situação, né, da história política do Brasil, a apropriação e o imaginário, né, em relação a esses conjurados, que perpassa um período tão longo. Olha, eu achei de fôlego, vou te confessar. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Bem, sim. Na pesquisa eu percebi uma falta de uma historiografia que tratasse mais especificamente de uma apropriação simbólica da representação do imaginário inconfidente na monarquia ou na transição monarquia para república. Então, eu decidi focar nessa situação. Bem, no final da graduação, eu mirava alguns aspectos desse sentido durante a escrita da monografia, pensando nos jornais produzidos aqui em São João del Rei e também do modo como esses jornais poderiam lançar mão do modo de fazer política, já que durante o período monárquico, os jornais tinham uma ligação com a política muito próxima. Os jornais eram, de fato, não somente jornais simpatizantes à política, eles eram jornais partidários, de fato. Bom, então, além da imprensa, que eu vou debater um pouquinho mais ao fim, essa questão dos conjurados no imaginário mineiro, eu quis explorar de uma maneira que eu pudesse demonstrar como que eles vinham sendo apropriados na sociedade brasileira ali do Império do Brasil. Então, eu separei alguns pontos no livro e que eu pude mostrar que os conjurados, eles foram primeiramente abordados nesse escrito de momento ali, como o escrito anônimo e o do Frei Raimundo de Penaforte, logo no momento pós-execução do Tiradentes e da condenação dos outros conjurados ao exílio, assim também como a temática da conjuração esteve presente em obras de cunho histórico, escritas por estudiosos estrangeiros que visitavam o Brasil entre o final do século XVIII e o início do XIX. Eu dou destaque aqui a 3 desses estudos. Um de 1797, do George Stoughton, um de 1810, e com reedição em 1819, do Robert Southey, e um de 1836, do John Armitage. Esses 3 estudiosos estrangeiros,
salvo engano, os 3 britânicos, eles foram os primeiros, digamos, historiadores a lançar seus olhares para a escrita, o entendimento e a escrita relativa à conjuração mineira, já que aqui no Brasil, ainda sob a dominação de Portugal e no início do Império brasileiro, ainda havia um certo constrangimento de se estudar, de se pesquisar sobre a conjuração mineira, já que eu vou falar um pouco mais adiante, mas era um tema um tanto quanto espinhoso para a monarquia brasileira, algo que não constrangia esses autores estrangeiros. Para eles não havia qualquer inconveniente de falar desse movimento. Havia também a presença do imaginário inconfidente na tradição oral, que proporcionava que a história da Inconfidência fosse passada de geração em geração, não necessariamente o que passa pela oralidade guarda todos os aspectos do que aconteceram, já que a memória aliada à história costuma ser um pouco falha, a gente nem sempre pode confiar na memória, é um componente falho nosso. E também havia livros de instrução. As escolas durante o Império, secundárias e até algumas de primeiras letras, tinham o que hoje nós chamamos de livro didático, adotavam alguns livros, que na época eram chamados de compêndios, que contavam toda a história do Brasil. Desde o descobrimento, entre aspas, desde a chegada dos portugueses aqui à América Portuguesa, em 1500, até o momento em que eles eram escritos, ali no início e meados do século XIX. Então, esses compêndios, muitos deles tratavam da Inconfidência Mineira também, nem que fosse de uma maneira somente superficial, mas ainda assim é relevante que a Inconfidência Mineira estivesse presente nesses livros, ainda na primeira metade do século XIX. Eu vou citar aqui 3 que eu pesquisei, que eram importantes, livros de instrução na época, que são o Compêndio da História do Brasil, que foi escrito em 1843, por Abreu e Lima. Ele era um general que foi radicado, acho que em Pernambuco. Ele até tem uma refinaria, salvo engano, em Pernambuco, em homenagem a ele. Tem também o outro compêndio, Resumo da História do Brasil, escrito pelo Salvador Henrique d'Albuquerque, de 1848. E, por fim, Lições de História do Brasil, escritas também pelo professor Joaquim Manuel de Macedo, esse um literato, talvez conhecido de alguns, em 1863. Então, é importante ter em vista que, ainda que a difusão do conhecimento, as escolas fossem algo um tanto quanto pouco acessíveis no Brasil do século XIX, é considerável que as escolas que existiam ensinassem, pudessem disponibilizar aos seus alunos um conhecimento referente à história da conjuração mineira. E isso não estava restrito às escolas, aos colégios. Aliás, não havia esse nome escola, eram aulas, chamava aulas, ou então colégios. Não era restrito aqui a Minas Gerais, isso existia em várias partes do Brasil. Um outro aspecto que a conjuração se fazia presente no imaginário da época, e talvez mais popular ou mais conhecido do que por meio dos livros de instrução, era por meio da literatura. A literatura teve, no romantismo, um movimento literário famoso e
que ajudou, inclusive, na consolidação do Estado Nacional Brasileiro, um autor importante, que foi o primeiro a escrever e utilizar a Inconfidência na literatura, que foi o fluminense Teixeira e Souza. Ele foi o primeiro a se valer dessa temática para escrever uma obra intitulada Gonzaga ou a Revolução de Tiradentes. Então, aqui ele já trata de uns personagens, especificamente da Conjuração, Tomás Antônio Gonzaga e o Tiradentes. E essa obra foi publicada em 1848 e foi reeditada em 1851. Ou seja, teve um número de tiragens satisfatório para haver uma reedição. Um outro membro da literatura que escreveu sobre a Conjuração Mineira, e é o mais famoso deles, que a maioria conhece, é o Castro Alves. Ele escreveu uma obra também com um título semelhante ao do Teixeira e Souza, nomeada Gonzaga ou a Revolução de Minas. É interessante essa obra do Castro Alves, pois ela é a primeira que vai dar um caráter mais popular ao Tiradentes. Por quê? Com ela, um dos capítulos dessa obra, nomeado O Cristo da Multidão, o Castro Alves vai fazer uma assimilação do Tiradentes a Jesus Cristo. De que forma? O martírio que o Tiradentes passou, todo o sofrimento, o caminho da prisão até o patíbulo para ser enforcado, ele faz essa assimilação com a Via Crucis de Jesus, onde ele é chicoteado e vai até o Calvário para ser crucificado. Então, o Brasil, tradicionalmente um país muito católico, quando há essa assimilação feita pelo Castro Alves entre Tiradentes e a figura de Jesus, faz com que a imagem de Tiradentes ganhe uma grande repercussão, ganhe uma grande aceitação no público que não o conhecia, ou até do que o conhecia, mas não o via, não o percebia com esse viés que o literato Castro Alves passou a dar ao Tiradentes. Então, eu vejo como muito interessante essa interação literatura-história dada pelo Castro Alves. Mas ainda há, inclusive, outros autores que trabalharam, exploraram. Um conterrâneo nosso, Bernardo Guimarães, conterrâneo de Minas, que escreveu, ele também é um poeta muito famoso, escreveu sobre a Conjuração. E houve outros poetas também, que também se valeram da temática para escrever as suas linhas, para divulgarem seus trabalhos. Eu falei um pouco antes dos estrangeiros que escreveram, os primeiros a escreverem a história da Conjuração. Quando, no Segundo Reinado, houve uma possibilidade de mais liberdade no Brasil, uma liberdade propiciada por um governo mais estável, sob o Dom Pedro II e as alternâncias dos partidos políticos ali à época, alguns historiadores, alguns estudiosos daquele período se valeram dessa situação de calmaria, de liberdade no Segundo Reinado para escrever as suas histórias também da Conjuração. Então, são 4 trabalhos principais ali do século XIX que abordaram a Conjuração de uma maneira ou de outra, que são, vou citar brevemente, História do Brasil, escrito por Francisco Solano Constâncio, em 1839, Índice Cronológico dos Fatos Mais Notáveis da História do Brasil, por Agostinho Marques Perdigão Malheiro, de 1850. Foi o mais famoso do Império, que História Geral do Brasil, pelo Francisco Adolfo de Van Hagen. E
o que deu pano para manga na época, foi História da Conjuração Mineira, de 1873, do Joaquim Norberto de Souza e Silva. Esse livro deu pano para manga, usando um termo popular aqui, porque o Joaquim Norberto ele era funcionário público, ele era filiado ao Partido Conservador, um apoiador, um admirador do imperador Dom Pedro II, ele era afiliado do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele era literato, mas ele decidiu escrever história. E naquele momento, como, de certo modo, até hoje, quem empreendia pela literatura e, de repente, resolvia ir para o lado da história, tinha um certo... não era bem visto. Tinha uma certa relutância, porque a literatura, vista como algo... os romances, algo não necessariamente pautado na realidade, e a história, nesse momento ali, já tinha algumas situações de querer chegar a uma cientificidade, isso fora do Brasil, mas já resvalava em algumas situações aqui do Brasil. Então, uma história positivista, que não vou entrar no detalhe, mas foi muito mal visto quando o Joaquim Norberto decidiu escrever sobre a Conjuração Mineira. E, pior, ele, diferentemente do que muitos autores faziam, ele colocou a liderança da Conjuração Mineira nos poetas e bacharéis Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. E isso irritou demais os segmentos que acreditavam e queriam crer que o Tiradentes era o líder da conjuração. Então, ele foi muito criticado, ele foi muito hostilizado por quem cria no Tiradentes como a figura máxima da conjuração. Bom, não entrando em mais detalhes sobre isso, o imaginário da conjuração entre as pessoas, os brasileiros de todas as classes, se pautava principalmente por esses pontos. Então, pela instrução, pela literatura, pela história e pela oralidade. Tudo isso que perpassava os brasileiros, alguns de um modo mais firme, outros nem tanto, que contribuíam para o conhecimento da Conjuração Mineira em boa parte da população brasileira, mas especialmente dos mineiros, mas também dos fluminenses, já que muitos acontecimentos da conjuração ocorreram na capitania do Rio de Janeiro. Bem, Josi, esse ponto termino aqui. Muito bom. Como eu falei para vocês no comecinho da live, o pessoal está colocando algumas perguntas aí, alguns conterrâneos de alguns conjurados de Resende Costa. Muito obrigada, né, Resende Costa, aí ao vivo com a gente. Muito obrigada, São João del Rei, região, sul de Minas inteiro. Hoje nós estamos assim, né, extremamente multifacetados. Eu mencionei no comecinho, então as perguntas eu vou deixar para o final, tá? Só para colocar para o pessoal. Bem, em relação a isso que você colocou, Augusto, eu gostaria de fazer alguns comentários, até te peço licença, porque é uma coincidência, né? Por mais que a gente converse sobre as divisões, né, do que a gente vai abordar, algumas coincidências acontecem. Mas antes de falar exatamente sobre essas coincidências, é muito claro, né, no seu trabalho, essa abrangência que você fez das fontes, né? Para quem está começando aí, dando os primeiros passos como ofício do historiador, e mesmo nós, né, que já temos aí uma trajetória na pesquisa, eu te falei que era uma pesquisa de muito fôlego, né, a sua obra realmente é de muito fôlego, você trabalhar com os livros de instrução, eu fiquei encantada, em alguns, inclusive, eu desconhecia, então eu acho que é de uma profundidade gigantesca, né, você vai dar dos jornais, né, ou melhor, você não vai de um para o outro, né, você consegue fazer uma abordagem sincrônica desse processo,
onde você, em sintonia mesmo, né, você consegue mostrar esse aspecto dentro das obras de instrução pública durante esse período das aulas régias. Todo mundo contribuindo aí, né, falando sobre as aulas e tudo mais. E uma coincidência interessante, antes da gente falar mais sobre o grande ícone, né, que acho que tanto na oralidade quanto nos próprios livros de instrução se tornou uma grande referência dos conjurados, que é o Tiradentes, né? Sim. Eu acho que ele é o grande ícone de mártir herói, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas você citou o Agostinho Marques Perdigão, Malheiro, e eu queria fazer uma observação. Acho que tem alguns confrades aqui do Instituto Histórico da Campanha, que é um instituto que permanece aí em funcionamento desde 1969. São João também tem, né, Augusto, do instituto? Sim, tem. E eles me convidaram ano passado para fazer parte do instituto e da relaboração. E sabe quem que é o patrono da minha cadeira? É o Agostinho Marques Perdigão Filho. Ele nasceu em Campanha. O filho do ministro, do jurista. Ele nasceu em Campanha. Eu até vim conferir aqui, né? Peguei uma colinha aqui. Ele nasceu em 5 de junho de 1824 e ele é filho do ministro que você mencionou. Então, ele também tem alguns trabalhos sobre... mas é mais de viés memorialístico, mas ele também trabalhou algumas coisinhas sobre a conjura. Então, achei interessante. Quando você falou, eu me lembrei exatamente, eu falei com você que algumas coincidências acontecem, né? Ele é o patrono da cadeira 11 do Instituto Histórico da Campanha. Muito legal. E legal, né? E voltando a esse aspecto do Tiradentes, né, a gente já caminhando aí para falar da crise monárquica, né, há um processo interessantíssimo na sua obra, que é esse deslocamento do Tiradentes de Marte a herói. Bem, eu não sei nem se deslocamento é a melhor palavra, né? Então eu gostaria que você, né, como o grande mentor desse processo aí, dessa construção desses usos simbólicos, falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que acontece essa transição de Marte a herói? Se realmente é uma transição, um deslocamento, como é que esse processo, você já começou a dar alguns indicativos aí, né? Mas como é que isso acontece? Bom, então, também, ainda como parte de um dos capítulos do livro, para dar uma contextualização, um entendimento interessante até chegar ao fim da monarquia, início da república, que é o marco final do meu livro, eu quis fazer uma contextualização, né, e que necessariamente passava pela crise das instituições monárquicas. Bem, aqui a gente não tem espaço nem tempo para entrar nesse estudo do segundo reinado, o início, consolidação e crise, mas dá para a gente tocar aqui brevemente alguns pontos importantes. Bom, de acordo com algumas leituras que a gente teve durante a graduação e que eu reforcei durante o mestrado, eu enxergo que a monarquia brasileira começa a ter um declínio, ali, principalmente a partir dos anos 1860, quando há uma série de fusões, de fissuras entre os ministérios que governavam o país naquele momento. Lembrando aqui, para quem não é tão familiarizado, o Brasil vivia sob uma monarquia parlamentarista, em que governava o primeiro-ministro, era o chefe do Conselho de Ministros, que, em geral, era indicado pelo imperador, né, chefe do partido do Poder Executivo, mas também chefe do Poder Moderador, uma particularidade bem sui generis do Brasil, que vinha desde a Constituição de 1824. Então, ali, desde a década de 1860, com as crises ministeriais do Partido Progressista, Partido Conservador, e o fim do Partido Progressista para a fusão do novo Partido Liberal, e também com a fundação do Partido Republicano em 1870, tudo isso vai levando a uma série de instabilidades políticas no Brasil, e isso vai se juntar a um elemento externo
muito importante, que foi a Guerra com o Paraguai, ali entre 1864 e 1870, salvo engano, é por aí, nesse finzinho de década, e tudo isso vai mexer muito com as instituições políticas e vai abalar, vai mexer muito com a situação social e econômica do Brasil. Bom, com isso vai começar a haver uma série de contestações ao regime monárquico em si. Como em 1870 a fundação do Partido Republicano no Rio de Janeiro, lança-se um manifesto, né, contrário, bem sucintamente aqui, contrário à instituição monárquica, pedindo algumas situações, algumas demandas, umas reformas sociais, como descentralização, federalismo, reforma do sistema eleitoral, fim do escravismo. As principais. Em 1873, a fundação do Partido Republicano Paulista, que tem uma formação um pouco diferente da formação do Partido Republicano no Rio de Janeiro. E tudo isso leva a um caminhar um pouco conturbado nos anos 1870 1880, porque começa a haver também algumas demandas por reformas entre os partidos monárquicos, que eram, nesse momento, o Partido Conservador e o Partido Liberal. As principais reformas pedidas eram no sistema eleitoral, que era um sistema eleitoral muito corrupto, em que predominava, basicamente, quem estava no poder quase sempre conseguia predominar e fazer uma eleição próxima. Então, o gabinete conservador, em geral, conseguia eleger uma próxima Câmara conservadora. E, assim, fazia-se a governança, bem sucintamente, fazia-se a governança no Brasil Império. Então, alguns elementos de legitimação daquele momento começaram a ser postos em xeque. A monarquia, inclusive, começou a ser vista como desnecessária e, por muitas vezes, inconveniente. O poder moderador sendo visto, algumas vezes, como um poder autoritário, até absolutista, um termo talvez até anacrônico para a época, e alguns partidos, no caso, os dois partidos republicanos, faziam frente, obviamente, à monarquia, e eles começaram a encampar alguns elementos para darem legitimidade a uma possibilidade de transição de regime, porque eles almejavam uma república, mas precisavam ter uma justificativa legal para a implantação da república. Então, os republicanos começaram a perceber na figura dos conjurados uma maneira de, com um imaginário tão forte que os conjurados tinham na sociedade brasileira, mas especialmente na sociedade do Centro-Sul, formada principalmente pelas províncias de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, vendo nisso uma possibilidade de ganhar uma legitimidade necessária para justificar um regime novo, o republicano. Então, esses republicanos começam a lançar mão de os elementos simbólicos da Conjuração Mineira. No entanto, alguns políticos monarquistas, tanto conservadores quanto liberais, também já faziam uso dos conjurados. A intenção deles não era legitimar o governo, já que eles já tinham o governo deles, os monarquistas, mas eles utilizavam a figura inconfidente para uma série de situações. No entanto, quando eles percebem a estratégia dos republicanos, eles começam a também a perceber na figura, no imaginário,
a representação dos inconfidentes, uma maneira não de legitimar um novo regime, mas de manter a legitimação do regime vigente, a monarquia. Então, eles queriam garantir que um imaginário tão firme, ou um tanto quanto firme, entre a sociedade, garantisse uma permanência mais perene da monarquia. No entanto, há uma diferença entre os interesses dos liberais e conservadores, de um lado, e os republicanos, de outro, relativamente ao uso dos conjurados. Os republicanos queriam alguém que, desde o início, tivesse uma aparência de contestador da ordem, e o Tiradentes figurava muito bem nesse papel. O Tiradentes era tido como um falastrão, alguém que propagandeava a República, queria muita liberdade. Ele foi visto como uma figura praticamente perfeita pelos republicanos para uma imagem de um novo governo. Ele, Tiradentes, já firme, já ratificado como um Marte brasileiro, já era considerado como um Marte, ou seja, alguém que buscava liberdade e que morreu por ela. Isso era algo conhecido e bastante difundido entre os brasileiros, de quaisquer orientações políticas. E, por outro lado, os monarquistas não queriam esse viés revolucionário do Tiradentes. Eles até achavam o Tiradentes interessante, mas até o ponto de vista, até o ponto que ele ia no desejo de liberdade. Pronto, e paravam com o Tiradentes por aí. Os monarquistas almejavam alguém mais à imagem da monarquia, mais elitista, mais letrada. Então, cabia mais para representar os interesses da monarquia e dos partidos monárquicos os bacharéis em direito, que eram principalmente o Tomás Antônio Gonzaga, fugiu o nome, o Cláudio Manuel da Costa, e também os dois também poetas, e o outro poeta, que conviveu muito aqui em São João e radicado aí em Campanha, o Alvarenga Peixoto. Então, o enfoque da monarquia era nas figuras mais letradas, mais iluminadas dos conjurados. Então, havia esse embate de qual figura, qual imagem da conjuração usar. Então, isso se deu um embate pela imprensa que eu vou falar mais à frente, mas a imprensa das duas cidades, provavelmente havia em mais cidades, mas eu utilizei de Ouro Preto e de São João del Rei, e eu acho que esse bloco eu encerro por aqui. Obrigada, Augusto. Gente, olha só, eu tenho um pessoal aí de Belo Horizonte, muito obrigada, Lagoa Dourada, Terra do Rocambole, pode mandar rocambole para nós aqui, viu? Tem alguns amigos de Tiradentes também aí, mandando um apoio. Vou repetir mais uma vez, vou deixar mais as perguntas para o final, né? Tem alguns colegas aí, Janete, professor Castro, estão deixando suas perguntas. Para o final, Augusto responde, tá? Mas podem começar a colocar perguntas. Pessoal, olha só, para quem nunca participou do História em Diagnóstico, só vou dar uma explicação rapidinho aqui, Augusto. Nós temos, bom que você dá uma respirada, né? Com tanto conteúdo interessante, nossa, tá sensacional, eu tô vibrando. E o que acontece? Para quem nunca participou do História em Diagnóstico, e para quem já participou também, ele é um projeto de extensão do curso de História da UENG. Se vocês observarem no nosso canal aí, História Campanha, vocês vão ver que embaixo da descrição da live tem como vocês se inscreverem no formulário e receberem certificação. Então, para quem precisa, né, quem trabalha aí e precisa comprovar, quem precisa crescer no Lattes, então vocês fiquem à vontade aí que os nossos bolsistas, a Tamires e o Luiz Felipe, eles vão ajudar a gente aí nesse processo depois de reenvio da certificação. E aí, nós temos uma técnica, para quem está, uma estratégia, melhor dizendo. Para quem está online agora, nós temos uma palavra certificada.
que significa a palavra certificada? Se você se inscrever no formulário que está na parte inferior da nossa descrição da live e colocar a palavra certificada agora, você recebe uma carga horária maior. Estratégias, né? Professor Igor aí pensando em tudo. Então, a palavra certificada de hoje é conjuração, ok? Então, a palavra certificada de hoje é conjuração. Eu me sinto quase num programa de rádio falando isso. Tudo bem? Depois eu vou escrever aí embaixo novamente. Olha só. Bem, Augusto, você já começou a falar um pouquinho, né, sobre essa questão. Nós vamos caminhando aí para o nosso quarto e último bloco. Vamos deixar os nossos gostinhos aí para a leitura do seu livro, né, para todo mundo ficar instigado com isso. Depois, pessoal, eu vou colocar o contato do Augusto, o e-mail, tá, para vocês entrarem em contato para adquirir o livro. Depois o Augusto pode até ficar livre aí para falar sobre preço, está super acessível. Vamos ajudar aí, contribuição que a gente puder na pesquisa histórica. É importante a gente colocar isso, né, a FAPESP, que é a principal financiadora de São Paulo e que está passando por problemas também, assim como as próprias editoras e a editora, né, a gente conversou bastante sobre isso, a Humanitas está passando por alguns problemas, e Minas também não está diferente, então vocês não vão conseguir comprar pelo site. Então depois eu vou deixar o contato do Augusto para que a gente possa, para que vocês possam adquirir o trabalho dele. Os nossos alunos de campanha, como eu disse, o Augusto cedeu muito gentilmente, né, doou uma obra para a nossa biblioteca. Fiquei super feliz. O Igor já está aqui para mim. Como que escreve? Vou escrever aí, professor. E aí, mas quem quiser e tiver interesse, né, eu vou deixar o contato dele aí depois, no finalzinho da nossa live, para o e-mail e telefone para quem tiver interesse, tranquilo? Então, mais uma vez, a palavra certificada é conjuração. Daqui a pouco eu escrevo ela aí e lanço para vocês. Então, Augusto, voltando aqui para o nosso tema, para a gente caminhando para o nosso último bloco, pessoal, pode deixando pergunta aí, tá? Existem vários usos políticos dos conjurados, né? É interessante ver esse uso político na monarquia, né? Que a gente costuma escrever muito e ver, pelo menos nós que não somos especificamente do estudo, da análise historiográfica das fontes sobre a Conjuração Mineira, a gente vê muito sobre a República, sobre essa apropriação já do Tiradentes pelo Partido Republicano, principalmente nesse aspecto de contestador da ordem, né? Mas eu queria que você falasse mais sobre esses usos políticos e que dentro disso, obviamente, você trouxesse as suas análises aí dentro dos jornais. Gente, só para constar, né, o Augusto analisou, além das obras de instrução, os livros, né, ele também, e algumas literárias, ele analisou 6 jornais, né? Então, assim, quando eu digo que é de fôlego, é para vocês entenderem que é de fôlego mesmo, né? Você, seu orientador, doutor André, professor doutor André Rodrigues, Figueiredo Rodrigues, vocês estão de parabéns, porque, vocês devem ter suado para conseguir sintetizar tudo isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses usos políticos. Bom, tá bom, Josi. Só quero retomar uma questão do tópico anterior que eu esqueci de comentar, que foi, inclusive, o que você perguntou, a questão de Marte a herói, faltou só isso. Então, só para fechar, eu já passo. O Tiradentes já era visto como mártir, tanto por monarquistas quanto por republicanos, né, pela situação em que ele foi supliciado, como ele morreu. Mas aí ele vai passar herói somente na República. Embora ele fosse considerado por ambos os partidos, por ambos os políticos, como um mártir, como alguém que lutou pela liberdade, independentemente de pró-república ou não, ele vai só ser alçado ao panteão da heroicidade brasileira em 1890. Salvo engano, em janeiro de 1890, com um dos primeiros decretos da República. A República, né, que foi instaurada em novembro de 89, e ele, 2 meses depois, ele passa a ser herói no Panteão Nacional. Bom, só isso. Foi uma transição
talvez natural. A situação política permitiu essa transição. Talvez se a monarquia vigorasse, não sei se ele chegaria a herói, mas que permaneceria como mártir, certamente. Bom, então, adentrando no último tópico, sobre a imprensa e o uso político dos conjurados, como a professora Josi comentou, eu pesquisei aqueles compêndios que eu já citei, e eu também pesquisei mais 6 jornais, 3 deles de São João del Rei e 3 deles de Ouro Preto. Eu vou citar aqui só para eu não perder o nome. Os de Ouro Preto são a Atualidade, que funcionou de março de 1878 a dezembro de 1881, era um jornal do Partido Liberal. Um outro jornal do Partido Liberal, o Liberal Mineiro, que funcionou de janeiro de 1882 até 1889. Um conservador, a Província de Minas, de 1878 a 1889. Esses 3 de Ouro Preto. De São João del Rei, eu pesquisei o conservador O Arauto de Minas, fundado em março de 1877 e que vai até dezembro de 1889. A Verdade Política, que era liberal, de setembro de 1888 a dezembro de 1889, e o republicano A Pátria Mineira, de abril de 1889 a maio de 1894. Eu citei os jornais até para mostrar, como a Josi comentou, que eu me debrucei sobre várias edições, várias. No trabalho histórico, a Josi fez isso no mestrado dela. Todo mundo que está no mestrado, no doutorado, não pega 1 ou 2 obras. Vai lá, tem que muita fonte para a gente respaldar os nossos estudos, as nossas pesquisas. É algo bem profundo. Né? Afinal, a história é uma ciência séria, não tem achismo, a gente tem que se respaldar de todos os lados. E eu não tenho guardado aqui exatamente quantas edições eu pesquisei, mas eu pesquisei muitas edições de todos os anos dessas edições desses jornais. Então, eu pude perceber por elas o uso político simbólico que começou a ser usado pela Conjuração Mineira, pelos políticos daquele momento, né? Os monarquistas, conservadores e liberais, e os políticos republicanos. Como eu mencionei há pouco, havia a diferença na utilização da figura inconfidente, né? Um lado buscando uma alternativa para um novo regime, e um outro lado buscando a manutenção do regime vigente. Então, era muito interessante ver que havia umas datas mais propícias à utilização desses conjurados. Então, próximo ao mês de abril e ao mês de setembro eram os meses de preferência de utilização política e simbólica desses conjurados. Havia, então, próximo ao 21 de abril, né, data de comemoração do Tiradentes, e também próximo ao 7 de setembro, a independência brasileira, sempre, ou quase sempre, uma menção aos conjurados. Próximo ao 21 de abril era natural, porque queriam relembrar os conjurados mineiros entre todas as pessoas, todos os leitores dos jornais. Lembrando aqui que a sociedade brasileira de então tinha um número muito grande de analfabetos. Há censo sobre isso, só que eu não estou lembrado agora, então eu prefiro não dar um número aproximado.
havia um número muito grande de analfabetos. No entanto, uma prática ainda muito antiga, mas ainda muito em uso ali na segunda metade do século XIX, eram as leituras em voz alta, as leituras em grupo. Então, alguém que comprava o jornal, ou pegava emprestado um jornal de um amigo, ou de um vizinho, ou ia ler na biblioteca, pegava esse jornal e lia para um número maior de pessoas. Fosse para alguém que não soubesse ler, alguém que, enfim, havia essas leituras compartilhadas, coletivas, e então, por isso, não necessariamente só quem sabia ler é que tinha acesso aos jornais. O acesso dos jornais era, estou longe de dizer que era uma mídia de grande massa, não é isso, mas era uma mídia que atingia um número importante de pessoas. Então, esses jornais, próximo ao 21 de abril, eles faziam matérias, artigos, dos próprios redatores dos jornais, como também eles abriam espaço para correspondentes escreverem algum artigo laudatório dos conjurados, algo que os bendizesse, enfim. E o mês de setembro, em algumas vezes, era lembrado também por conta de que algumas pessoas assimilavam a Conjuração Mineira como um pontapé inicial de independência brasileira, como se a independência de 1822 tivesse sido uma continuação de um movimento iniciado lá em 1788, 89, pela Conjuração. Não foi. Não vou entrar no mérito, mas não foi. Mas alguns gostavam de entender assim, alguns entendiam assim, e isso era reproduzido em alguns jornais, com o 7 de setembro sendo comemorado juntamente com a Conjuração Mineira. Então, novamente, destacando aqui, que pelo lado dos monarquistas, o Tiradentes era utilizado, no entanto, ele era visto apenas como um valoroso mártir que havia lutado pela liberdade e contra a opressão portuguesa. Enquanto que, por outro lado, os jornais republicanos, no meu caso aqui apenas um, mas havia vários jornais republicanos, havia clubes republicanos, em que o Tiradentes era visto como aquele que se levantou contra a tirania portuguesa na Revolução, que queria dar a maior liberdade para os mineiros, talvez até para os brasileiros. Então, havia essa sutileza, essa diferença entre o uso político dos conjurados pelos jornalistas da época. Novamente lembrando que os jornais daquele momento, eles eram ligados aos partidos políticos. Eles eram jornais que eram porta-vozes dos partidos políticos. Onde o partido não conseguia ir, e o jornal conseguia, ele era um porta-voz importante do partido. Muitas vezes, eles falavam em nome do partido. Então, haviam grêmios dos partidos, haviam clubes em que as convocações, as convocatórias se faziam por meio desses jornais. Reuniões partidárias, muitas vezes, se davam nas redações desses jornais. Então, é muito importante entender que um elemento mítico, simbólico, como o dos conjurados, fosse utilizado por políticos, por jornais políticos, a fim de legitimar um regime que estava em declínio, que era a monarquia, e também para tentar alçar um regime que estava ali na iminência de acontecer, como a gente sabe hoje, eles não sabiam, né, que era a República. Bom, eu acho que eu fico por aqui, nesse tópico. Augusto, você tá comentando, né, esses usos políticos, como é que isso é pertinente para agora, né?
A gente já havia conversado, né, nos nossos bastidores anteriormente sobre isso, né? Mas como é que esse fazer crer, muitas vezes, e essa crença estabelecida, ou seja, esse uso político, na verdade, né, que vai muito além de uma crença, ele é apropriado em outros momentos, e como que isso é atual? Isso é extremamente atual, né? Gente, Sim, olha só. Eu vou tentar sistematizar agora, Augusto, para a gente caminhar para esse fechamento. Eu vou tentar sistematizar algumas perguntas que o pessoal deixou aqui. Vou tentar atender todo mundo, tá, gente? Vou começar. Deixa eu procurar aqui para a gente começar pelas perguntas. Só para lembrar, mais uma vez, a palavra certificada é conjuração, tá? Já disponibilizei ela aí para vocês algumas vezes. E eu vou começar, Augusto, colocando para você, vai aparecer aí na sua tela, na parte inferior, a pergunta da Janete. Pessoal da pedagogia, muito obrigada, viu, pela audiência aí também. Pessoal da pedagogia da UENG, fico muito feliz por vocês estarem aqui. Venham mais vezes, tá? Colegas e também os alunos que estão aqui comentando. Bem, a pergunta da Janete Helena Rezende, a primeira dela, tem mais algumas. Na literatura, então, é que se criou coragem para contestar, de alguma forma, a história? Bom, eu não sou especialista em literatura, estou longe disso, mas não é que na literatura é que tem coragem para contestar a história. Bom, no caso, vou entender como a história da conjuração, talvez. Bem, não, a literatura, como eu citei brevemente, o romantismo, que caminhou lado a lado com a construção do Estado Nacional Brasileiro, e tendo ali figuras como José de Alencar, principalmente como um dos baluartes dessa literatura, e também importante político do Império, a literatura ali daquele período imperial, ela caminha em conjunto, ela caminha ao encontro da história. Ela não é um objeto ali de se fazer contestar. Pelo contrário, ela está caminhando juntamente com o governo, com a monarquia. A literatura vai ajudar alguns pontos, alguns esclarecimentos, né? Porque, como eu disse mais cedo, a literatura ajudou a cunhar, de modo mais popular, o Tiradentes como uma assimilação com Cristo. Ela ajudou, ela não foi quem cunhou, isso veio lá daquela obra anônima de 1792. Mas a literatura ajudou nesse sentido, e ela não, nesse momento aí de século XIX, pelo menos relativamente à Conjuração Mineira, ela não serviu como um objeto de contestação. Ela pode ter ajudado a dar popularidade ao movimento, fazer com que ele fosse mais conhecido pelas pessoas, mas não como um instrumento de contestação. Não vejo isso. Posso estar falando bobagem, porque, novamente, eu digo, eu não sou especialista na área, mas eu creio que não era. Obrigado. Augusto, obrigada. Obrigada também. Mais uma da Janete aí. Como nós temos aqui, por enquanto, se eu não me engano, 6 perguntas, eu vou tentar contemplar todo mundo, acho que vai dar. Janete Helena, novamente, ela pergunta: essa dificuldade de historiografia e de fonte de pesquisa em relação à conjuração, né, pode ser atribuída à dualidade do movimento já conjurados, são heróis e são vilões, conforme o ponto de vista de quem narra? Bom, tem sempre a perspectiva de quem narra, se for, no caso, essas histórias, aqueles livros de instrução, alguns livros de história
ali do século XIX, que não tinham um rigor histórico que se tem hoje, podem dar um viés diferente do que algumas fontes dariam. É possível que algum escrito de momento pudesse dar um direcionamento mais voltado para a monarquia, enquanto outro desse um direcionamento mais pró-república. Isso em alguns escritos. Nas fontes, eu acho que não, isso não é possível. Não, pelo menos com o historiador seguindo os rigores da história, porque o historiador vai analisar a fonte e o historiador não vai fazer juízo de valor. Ele vai analisar e vai escrever aquilo que a fonte vai responder para ele aquilo que ele for lá perguntar para a fonte, e não necessariamente a fonte vai dizer para ele se era para a monarquia ou para a república, mas sim que o historiador vai dar o direcionamento que a fonte dá para ele. Os escritos concernentes à confidência, sim, podem ter esse juízo de valor, tornando um conjurado mais republicano que o outro, não um conjurado mais interessado em algum ponto e outro não. E a dificuldade das fontes, por exemplo, na conjuração, se devem, basicamente, o que a gente conhece hoje é só os documentos oficiais da sentença dos conjurados, porque é bem provável, é bem possível de acreditar que os conjurados ou destruíram toda a documentação que eles fizeram nas reuniões que eles fizeram, ou então nenhuma restou. Então, de fato, as fontes para conjuração são muito difíceis. Mas aquelas aqui existe não direciona o historiador nessa linha tendenciosa. Janete, eu espero ter te respondido. E agradeço as perguntas. Augusto, a sua abordagem, né, já te elogiei várias vezes e te agradeci, inclusive, por isso, pela disponibilidade em colocar de forma tão didática as coisas que você trabalhou, né, e que estão no livro. Tá, pessoal? A professora Josiane Nunes, que colocou aí o contato do Augusto, sou eu, viu? Contato, valor do livro. Vai vir com autógrafo, o meu veio especial, só para mim, tá? O da Weng não está com autógrafo. Augusto, já estou te cobrando. Depois, quando eu for São João, levo para você autografar. Afinal, né? Você doou para nós. Antes de passar para a pergunta do Leão, né? Eu fiz alguns comentários aí. Vou abrir agora, então, para a pergunta dele. Em sua visão, Augusto, qual seria a sua ideia em relação aos conjurados, eu imagino, né? Por que só Tiradentes foi executado? Bem, como tem uma série de versões a respeito disso. As primeiras versões acreditavam que o Tiradentes fosse o elemento mais pobre, o membro mais pobre dos conjurados, e por isso, por ser pobre, ele teria sido o único a pagar com a vida por tramar contra a coroa. No entanto, os estudos mais atuais, mais abrangentes da Inconfidência, e dos quais eu comungo da ideia, é que Tiradentes, ele é longe de ser o mais pobre, ele não era. Talvez o mais pobre fosse o Vitoriano Veloso, que dá nome ao distrito de Prados, mais conhecido como Bichinho. Ele acho que era o membro mais pobre dos conjurados. Mas indo diretamente à questão, sem rodeio, o Tiradentes foi, de acordo com a historiografia mais recente, e que eu acredito, que eu concordo, é que o Tiradentes foi aquele que deu mais publicidade do movimento. Ele chamou um monte de gente para participar, ele ia para as tavernas, bebia um pouquinho
e contava do movimento. Ele era um militar, ele era um alferes, algo como hoje no Exército seria talvez um subtenente. Então, mas ele tinha um bico, ele tinha um segundo trabalho de Tiradentes, né? Então, por isso o apelido, a alcunha de Tiradentes. Ele contava para as pessoas que ia acontecer uma revolução, que eles iam depor o governador, que eles iam fazer acontecer, que eles iam impedir a derrama, que era o que mais tinha, que havia receio entre os mineiros naquele momento. Então, ele deu muita publicização do movimento. Por isso, por essa publicidade, por ele ter alardeado tanto o movimento, é que ele foi condenado à forca. Lembrando que, de início, a sentença condenou todos, ou praticamente todos, à execução de morte. No entanto, quando houve a condenação, os juízes já sabiam, mas deixaram para o final, que a rainha, a Dona Maria I, havia perdoado todos, com exceção do Tiradentes, justamente porque ele havia dado publicidade, porque ele havia contado, espalhado para todos os cantos de Minas Gerais e até no Rio de Janeiro sobre o movimento. Foi justamente por isso. Leão, por a resposta. Espero ter respondido. Mais uma aí, Augusto, fôlego. Gente, olha, eu vou fazer mais uma pergunta da Janete. Se tiver mais alguma aí nos comentários, eu vou dar ênfase aqui e a gente já vai caminhando para o final, tá bom? Então, essa da Janete, mais uma. Mantém-se essa coisa de dar à conjuração um tom de movimento social e não elitista, com essa ideia de que a conjuração seria um prenúncio da independência, certo? Bom, Janete, acho que em partes. Acho que, pelo contrário, a conjuração é vista como um movimento elitista. Ela tem elementos, os membros, né, que eu estou tratando como elementos. Os membros, havia pessoas muito ricas, havia alguns pobres, como o Vitoriano Veloso, havia alguns remediados, como o Tiradentes, que ele tinha posses, não tanto quanto alguns membros mais ricos, né, como havia ouvidor, havia contratador de dízimos e de diamantes. Então, a conjuração tinha assim, um caráter elitista, até porque boa parte dos membros eram letrados, eram pessoas que tinham conhecimento de uma literatura contemporânea, de clássicos que surgiam na França e eram discutidas ali no contexto político da época, né, do iluminismo. Então, eram pessoas de altíssimo grau de instrução, alguns deles muito ricos. Então, eu considero como um movimento elitista, sim, mas a conjuração não tinha uma ligação, não há uma ligação com a independência brasileira de 1822, não existe nenhuma ligação histórica, documental, pelo menos não até o momento, pode ser que um dia apareça, mas não existe. Essa ligação que é dada entre Inconfidência e independência, como a Inconfidência sendo um primeiro passo que a independência vai vir completar, é dado para alguns políticos que querem usar o imaginário inconfidente. Então, é um artifício desses políticos, em geral monarquistas, que, para utilizar da Inconfidência, o relacionam com a independência, dando mais força ao uso político do passado, que era importante para eles. Obrigado por nova pergunta, Janete. Bem, Augusto, já vou caminhando para o fechamento da nossa live. Antes de fazer meus agradecimentos mais uma vez e a finalização, eu vou te passar a palavra
Já frisei com você várias vezes, né? Eu acho que depois dessa live sensacional, com esse diferencial que a gente teve aí de lançamento do seu livro, muita gente deve te procurar, então fica à vontade, né, para falar sobre essa liberdade, né? E, enfim, passo a palavra para você aí e depois eu vou fazendo o meu processo de finalização aqui. Bem, certo. Primeiramente, eu agradeço novamente o espaço dado por você, Josi, esse espaço junto à Universidade do Estado de Minas Gerais, um canal extremamente importante e que vem surgir nesse momento de pandemia, de quarentena, né? Que propicia que os alunos tenham um conteúdo de história, ainda que longe da universidade. Agradeço muito a você, Josi, amiga, colega, muitíssimo obrigado. Agradeço a quem assistiu, que está assistindo até o momento, a participação, as perguntas, e quero frisar que eu estou um pouco enferrujado aqui, porque faz muitos anos que eu defendi a dissertação, então é uma leitura que eu estou um pouco atrasada, embora tenha, claro, sempre algo em mente, mas a gente é natural esquecer. Eu migrei bastante de período para o doutorado, agora eu trabalho com o início do século XIX e culturas políticas, ainda que na imprensa, mas é um contexto totalmente diferente. Eu quero agradecer também ao meu atual orientador, o professor doutor André Figueiredo Rodrigues, sem o qual a existência desse livro não teria como. A editora Humanitas, né, ligada, uma das editoras da Universidade de São Paulo, que infelizmente atravessa problemas financeiros graves, como as universidades públicas em geral, infelizmente atravessam de uns anos para cá. Um agradecimento muito justo à FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, que na época, entre 2013, entre 2012 e 2014, financiou a minha pesquisa, sem a qual, muito provavelmente, eu não seria mestre, a pesquisa não existiria, e muito menos seria possível termos o livro hoje. Um agradecimento à Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, e ao meu orientador de então, professor doutor Claudinei Magri Mendes, excelente pessoa, profissional, me ajudou demais. É isso, Josi. Muito obrigado por abrir esse espaço. Aqueles que tiverem interesse na aquisição do livro, eu vou ser muito grato. Estarei honrado em propiciar essa venda, esse conhecimento por meio desse meu livro, que eu espero que supra a expectativa de quem o quer ler. Muito obrigado. Desculpa, a voz para o final começou a falhar. Tem muito tempo que eu não falo por tanto tempo em público, faz muito tempo que eu não dou aula, faz muito tempo que eu não faço uma comunicação, uma palestra, a voz começa a falhar mesmo com o apoio da água. Muito obrigado novamente. Ô, Augusto, obrigada a gente. Nós que agradecemos do História em Diagnóstico. Eu, os professores, posso falar, e não os professores da UENG, todos aqui presentes, o professor Márcio, Cássio, o Igor e o professor Leon, e mais os colegas da Pedagogia e do Processos Gerenciais. Então, muito obrigada. Fiz aí, né, um agradecimento geral. Eu quero só frisar, antes de fazer meu agradecimento final, mais uma vez, gente, a palavra certificada, para quem quer certificado, é conjuração. Vai na descrição da live, se inscreve no formulário, ok? Não adianta vocês colocarem a palavra conjuração aqui nos comentários, não. Vocês precisam abrir a descrição da live e se inscrever no formulário. Se alguém tiver dúvida, é só procurar os nossos bolsistas do História em Diagnóstico, a Tamires e o Luiz Felipe. Tranquilo? Mas também estou à disposição. É só mandar e-mail aí. Gente, olha só. Muito obrigada a todos que participaram, ao Augusto, especialmente, por fazer essa experiência de lançamento de livro numa live que você está falando aí
há quase 1h30, então você não precisa nem justificar. E ontem nós ficamos aqui, para quem não sabe, né, conversando por quase 1 hora para testar se a internet ia cair ou não, né? Porque nós estamos, eu principalmente, numa cidade pequena, e vocês sabem que a internet não funciona 100% do tempo. Então, muito obrigada pela audiência. Nós tivemos aí uma audiência excelente. Aos amigos de Belo Horizonte, Lagoa Dourada, Tiradentes, São João del Rei, Campanha, Cambuquira, Três Corações, Caxambu, São Lourenço, Varginha. Bem, acho que eu não esqueci, devo ter esquecido, né? Com certeza, tem várias cidadezinhas próximas de Campanha. E muito obrigada, Augusto, por ter confiado em mim, né, no momento que eu te convidei para participar. E porque é uma confiança, lançar um livro online, digital, virtualmente, né? É novo para você, é novo para mim. Então, eu sei que muito obrigada pela confiança, por ter confiado que seria... que eu conseguiria conduzir da forma como seu livro merece, como a sua obra merece. Histórica, de profundidade, uma leitura interessantíssima, que eu indico para todos os meus alunos, e inclusive os meus alunos não adiantam ir desesperados na biblioteca da UENG, porque eu ainda não levei o livro, eu só vou levar na primeira semana de agosto. Então, quem quiser aí adquirir anteriormente, entre em contato com o Augusto. Quem quiser esperar chegar o da UENG, deve que vai ter uma fila para alugar o livro, então tenham paciência. Muito obrigada, pessoal de Resende Costa aí também, né? Aí, olha só, Júlia agradecendo aí pelo canal da História, se inscrevam, venham participar com a gente. Augusto, muito boa sorte no seu doutoramento. Esperamos você aqui, né? No pós, depois que tudo isso passar, né? Na universidade, né? Na unidade de campanha, especialmente, para conhecer os nossos alunos presencialmente, ver como é que essa universidade acolhe. Né? Então, sinta-se convidado, a nossa universidade está de portas abertas. Muito obrigada por você contribuir para a pesquisa histórica, mostrando que tem método, rigor e fôlego, né? E que mesmo nesse cenário de crise, né, como a gente mencionou, a própria Humanitas quebrada, literalmente, né, a FAPESP cortando bolsa em São Paulo, em Minas, a FAPEMIG também, enfim, todo esse processo que nós estamos tristemente vivendo aí, que a universidade pública, gratuita e de qualidade, ela ainda prevalece, e nós dois viemos de famílias simples, mas somos um marco disso, então muito obrigada por ter compartilhado essa tela comigo e todo o seu vasto conhecimento com os nossos alunos. Eu não sei, é tanta coisa para agradecer, né? Queria agradecer especialmente, eu vi duas pessoas aqui, não quero ser injusta, mas a Deise e o Alexandre, que fazem parte da nossa história em São João del Rei, e eu fiquei muito contente quando eu vi os dois aqui online comentando, né? Então eu queria agradecer especialmente a esses amigos de 2006, Augusto, né? Eu acho que para você para mandar um antes, abraço, né? também. Isso, e assim, então muito obrigada a vocês, né, aos colegas de Resende Costa e que estão aqui nessa live com a gente, e a todos os meus amigos da Universidade do Estado de Minas, Unidade de Campanha. Muito obrigada, fiquem bem. A semana que vem nós teremos o último História em Diagnóstico desse ciclo. Será com o professor Dr. Márcio Aurélio, e a divulgação vai surgir para vocês aí durante a semana. Ele deve acontecer provavelmente fora do dia normal, que sempre são as terças-feiras, mas logo vocês terão isso. O História em Diagnóstico, ele não acaba por aqui, né? Nós teremos o professor Márcio fechando a 10ª live desse nosso ciclo, e provavelmente a gente vem com um calendário de novo aí, dando sequência a partir de agosto. Então, muito obrigada. A todos que estão aqui ainda nesse finalzinho com a gente. Para quem ainda tem interesse de adquirir o livro, eu coloquei o contato do Augusto direto na nossa live aí nos comentários, o e-mail pessoal, mas vocês também conseguem localizar o Augusto nas minhas redes sociais ou na dele. Ou quem quiser o livro e não conseguir o contato do Augusto, principalmente os alunos de campanha, Pedagogia, História e Processos, pode entrar em contato comigo que eu faço a intermediação, tá? Mas o e-mail tá postado aqui na live, eu já compartilhei,
Vou dar um destaque para ele aqui, mais uma vez. E, Augusto, nas redes sociais, como é que você está? Você está no Instagram e no Facebook, né? Sim, no Facebook eu estou como Augusto Rezende. É fácil de encontrar no Facebook da Josi, né, Amigos em Comum. E no Instagram eu estou como Augusto SJDR, @Augusto SJDR. Então tá ótimo, gente. Muito obrigada. Nós ficamos por aqui, tá? Vou finalizando aqui a nossa live. Ela vai ficar salva no YouTube. Indiquem para os amigos, compartilhem. Muito obrigada e até breve. Até logo. Obrigado, gente. Tchau.